do Senhor, amados irmãos e irmãs que estão nos assistindo neste momento através do nosso canal. Hoje, em mais um domingo, mais um dia do Senhor, estamos à disposição do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Estamos estudando o livro de Apocalipse e já chegamos na lição de número 7. Já estamos exatamente no meio, passamos do meio do trimestre e nesta lição de hoje, que tem por título O Mundo Preparado para o Anticristo, nós vamos estar em contato com alguns assuntos muito relevantes nesse nosso tempo. Então, para dar início a essa lição, eu convido a todos para fazerem comigo uma oração. Deus, no Teu nome santo e para louvor da Tua glória, nós estamos diante do Senhor nesta manhã, prestando culto, adorando ao Senhor na beleza da Tua santidade. Agora, Senhor, nós vamos estudar este assunto que foi selecionado para nós neste dia. Abra nossa mente, abra nosso entendimento, que possamos ter o discernimento necessário para entendermos aquilo que o Espírito Santo está comunicando a cada um de nós nesta manhã. Pedimos ao Senhor que estenda suas mãos sobre cada vida que acessou esse canal para ouvir esse estudo, para dar sequência aos seus exercícios espirituais de conhecimento da Palavra de Deus. Que seja um domingo abençoado para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Então, para estudarmos esta questão, nós temos aqui um texto áureo que foi selecionado para nós nesse dia, que encontra-se em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam então experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como verdade aplicada da nossa lição, nós temos que nesses tempos difíceis é preciso manter-se firme e perseverante nos princípios da palavra de Deus. Ai de nós, se não observarmos os princípios da palavra de Deus. O texto de referência encontra-se em 2 aos Tessalonicenses, o capítulo 2, os versículos do 1 ao 4. Então, o texto de referência não está no livro do Apocalipse, está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde nós podemos ler: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de certo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, irmãos, essa lição, ela é realmente uma lição muito rica, mas para introduzirmos, para dar início a esse assunto, é preciso que a gente tenha em mente algo de fundamental importância. Não é uma lição sobre o livro do Apocalipse e não é uma lição sobre o anticristo. Como diz o título da lição, lição 7, o mundo preparado para o anticristo. Esta é uma lição sobre o mundo. O que nós vamos destrinchar, o que nós vamos nos aprofundar um pouco nessa lição, é sobre a questão do mundo hoje e em que medida a gente pode afirmar de que o mundo está preparado para o anticristo. Então, a introdução nos diz que o mundo passa por profundas mudanças em todas as áreas, que tem levado o ser humano a um afastamento de Deus e da sua palavra. Veja,
as profundas mudanças que estão acontecendo em todas as áreas hoje no mundo tem contribuído para este afastamento cada vez mais do ser humano, de Deus e da sua palavra. E aí, nessa introdução já o comentarista diz: como igreja, cabe a nós sermos luz nessa geração e não perdermos nossas características. Realmente essa é uma situação bem crítica, porque quando a gente olha em volta tudo que está acontecendo, o que nos parece é que realmente o mundo está fora de controle. Só de pensar um pouquinho nessa questão da apostasia, que é esse afastamento deliberado de Deus, é este virar as costas para Deus. Só apostata aquele que um dia creu em Deus. Só apostata aquele que um dia desenvolveu a sua fé em Deus. Uma pessoa que nunca crê em Deus, ele não apostata, ele já é um alienado de Deus por excelência. A apostasia diz respeito àquelas pessoas que, tendo conhecido a Deus deliberadamente, por sua própria vontade, virou as costas para Deus e passou a negar a fé. Então a gente tem visto isso em alta escala acontecendo no mundo hoje, aliado ao medo fora de controle, à confusão que está imperando em todas as esferas da vida, a violência que só aumenta, a insegurança que é cada vez mais pronunciada, as pestes como essa pandemia da qual nós fomos açoitados recentemente, as guerras, os rumores de guerra, a confusão das nações, a perda dos valores. Isso vai gerando uma imoralidade desavergonhada, despudorada, cada vez mais sendo praticada na nossa sociedade sem o mínimo de cerca, sem o mínimo de limite. E ainda a gente convive com outro problema que é muito sério e consequência dessa perda de valores, que é a irreverência afrontosa. O mundo hoje ele não está apenas irreverente, ele está afrontando a Deus de todas as formas. O que tudo isso vai nos mostrar? Realmente nós estamos vivendo no tempo do fim. E aí, ser luz nessa geração e não perdermos nossas características, como diz essa introdução, é muito mais do que um desafio que a gente enfrenta hoje. Ser luz nesta geração é uma questão de vida e morte. E aí, quando a gente vê a rejeição à sã doutrina, quando se rejeita a sã doutrina, quando se conforma, quando se entra na forma do mundo, nós podemos identificar nesses dois fatores esta grande apostasia da qual a Bíblia falou que nós viveríamos nos tempos do fim ou nos tempos trabalhosos que haveriam de se abater sobre toda a humanidade. E o tópico 1 nos fala do mundo preparado para o anticristo. Veja que o tópico 1 é sobre o mundo preparado para o anticristo. O tópico 2, ele tem por título a desconstrução da identidade humana. E o tópico 3 é um chamado de Deus a não nos conformarmos com este mundo. Então vamos ao tópico 1. Quando a gente lê esse tópico e o estuda, a gente percebe que o foco desse item é a palavra mundo. O que está em foco aqui é o mundo e as coisas que estão sucedendo nesse nosso tempo que aparecem diante de nós como um sinal vermelho. Está aí bem diante dos nossos olhos. Então, antes de tudo, nós precisamos saber o que estamos pensando,
o que está posto na nossa mentalidade quando a gente utiliza essa palavra mundo nos nossos discursos. Isso porque, biblicamente, a palavra mundo, ela tem diferentes significados. Você vai encontrar passagens na Bíblia que está falando de mundo como esse universo criado por Deus. Mundo se refere a toda a criação de Deus, em algumas passagens bíblicas. Também em outras passagens bíblicas, a palavra mundo se refere a pessoas. Ou seja, ele fala desse mundo constituído por seres humanos. Em João 3,16, por exemplo, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, essa palavra mundo significa pessoas. Deus amou as pessoas do mundo inteiro de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós naquela cruz. Mas a palavra mundo na Bíblia não significa apenas o universo criado por Deus, não significa apenas as pessoas, mas também significa o atual sistema onde a gente vive, que está corrompido pelo pecado. E é exatamente nesse ponto, do mundo como um sistema, e um sistema que está aí de uma forma muito precária, é que essa lição vai se ocupar. Quando você lê a palavra mundo, que procede da palavra grega cosmos, isso está se referindo ao vasto sistema de vida desta era, o que alguns chamam de sistema mundano. Só que esse sistema mundano desse nosso tempo, desta nossa era, ele está aí fomentado, ele está aí patrocinado, ele está aí de uma forma muito contaminada, muito corrompida por Satanás e procurando existir à parte de Deus. O atual sistema mundano procura sobreviver como se Deus não existe, enquanto ele é dirigido por Satanás e por seus projetos malignos para a humanidade. E aí você olha para o que está acontecendo no mundo hoje e você tem exatamente essa impressão. Não sei se você já teve, você que está aí me ouvindo, me assistindo, pensa comigo e vê se você já teve essa sensação de que o mundo está doido. A gente olha em volta e a impressão é de que tem alguma coisa muito errada acontecendo nessa geração. Por quê? Aquilo que até há pouco tempo era verdade, hoje está sendo tido como mentira. E aquilo que era mentira está sendo vivido como se fosse verdadeiro. Olha, até há pouco tempo a gente sabia o que era certo e o que era errado. Hoje muita gente já não consegue mais estabelecer esses limites de certo e errado. E quando se trata de santo e de profano, quanta mistura! As pessoas às vezes estão profanando as coisas santas, ou santificando, colocando num pedestal de santo aquilo que é totalmente profano, totalmente pagão. E aí a gente vai vendo a desagregação familiar, o rompimento dos relacionamentos em todas as áreas. Vemos aí os pais que estão perdidos, sem saber criar os próprios filhos. Às vezes nós vemos casos em que os filhos se levantam e eles é que dão a ordem, eles é que mandam, eles é que falam e os pais obedecem. Tem alguma coisa muito errada acontecendo nesse nosso momento histórico. Uma das coisas mais chocantes, que eu vejo e que eu percebo quanto esse mundo está doido, é a facilidade com que as fake news se propagam. Uma notícia falsa, ela é bem elaborada, ela cai na mídia, a grande mídia vai reproduzindo isso em larga escala
E de repente está todo mundo acreditando numa mentira, uma grande deslavada mentira, como se isso fosse verdade. Fala ou não, se esse mundo não está doido? Mas veja que lá em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, Deus deixou uma advertência para as pessoas de todos os tempos e lugares. Ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É o conhecimento de Deus que nos liberta da loucura desse mundo. É o conhecimento de Deus que nos dá visão exata de verdade e mentira, certo e errado, santo e profano. É o conhecimento de Deus que sustenta os nossos relacionamentos interpessoais, que nos faz humanos por fora, mas também por dentro. Aqui diz: porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que advertência terrível! Nós realmente precisamos conhecer o Deus que nós servimos, porque senão nós vamos ficar tão loucos quanto esse mundo louco, caminhando às cegas para a destruição. E aí, o comentarista no 1.1 fala para a gente a respeito de um grande perigo que nos ronda, que é o perigo do relativismo. E ele diz assim na revista que nós vivemos um tempo denominado de pós-modernidade ou modernidade tardia, que neste tempo verdades absolutas, padrões éticos e referências que norteiam o modo de vida das pessoas são substituídos pela busca frenética da felicidade individual. Significa que as pessoas desta geração estão construindo o seu próprio padrão ou a sua própria verdade. Realmente nós vamos nos deparar nesta lição com alguns conceitos que a gente não trabalha com eles usualmente na Bíblia, nem fala dele todos os dias no nosso cotidiano, enquanto a gente destrincha aí a verdade das Escrituras. Mas apesar de não falar em relativismo, nós vivemos esse relativismo. E aí nós vamos ver que, na linha do tempo da história, nós tivemos muitas e profundas transformações. O que faz mudar de um tempo para o outro, o que marca a transição de uma era para a outra, é exatamente aquelas mudanças profundas que trazem consequências para a humanidade, não apenas na sua época, mas também nas épocas seguintes. Então, a pós-modernidade, ela é um conjunto de todas essas profundas transformações sociais que vêm acontecendo ao longo dos séculos. E o mundo vem passando por algumas transformações, principalmente nas últimas décadas, muito radicais. E isso foi chegando sutilmente e trazendo consequências até então impensadas. Bem, o que a pós-modernidade ou modernidade tardia, que é o nome que se dá nos meios acadêmicos, nos meios mais intelectualizados, para esse momento que a gente está vivendo nele agora, esse momento estranho, onde tudo aquilo que era sólido deixou de ser sólido, tudo aquilo que dava base para a existência da sociedade deixou de fornecer as bases, esse momento que as estruturas estão sendo quebradas, dilapidadas, os princípios desprezados, os valores invertidos. A isso se chama pós-modernidade. O que ela vem pregando sobre tantas e diferentes coisas que até então era ensinada e vivida de um determinado modo, hoje passou a ser validado ou até mesmo naturalizado de um outro modo.
Hoje nós temos uma naturalização de coisas que não são naturais. Hoje nós temos uma defesa de questões que são indefensáveis. Hoje nós temos aí a imposição de valores e princípios contrariamente em tudo e em todas as coisas àquilo que diz respeito à palavra de Deus. Então, tudo isso que a gente vive de estranho, de confuso, de alienante, de contrário a Deus, precisa mesmo ser confrontado com as Escrituras, uma vez que, apesar de ter trazido muita coisa boa, muita transformação, muita ajuda para a área médica, muita evolução em todas as áreas da ciência, muita evolução que diz respeito até mesmo ao comportamento e aos relacionamentos humanos, o pensamento pós-moderno, com certeza, ele tem alimentado de uma forma muito medonha todos os desvios e todas as deturpações e degeneração humana que se tem na atualidade. Então é esse novo tempo, esse novo pensamento, essa nova mentalidade que é muito assustadora. E eu faço aqui como item o perigo do relativismo, eu faço aqui um breve enfoque, uma breve chamadinha para a gente pensar essa questão entre relativo e relativismo. A palavra relativo em si não tem nada de negativo, não traz no seu bojo nenhuma compreensão negativa, reducionista, de nada. Relativo é aquilo que diz respeito a, é aquilo que está em relação a alguma coisa, mas quando você coloca esse afixo ismo no final da palavra, isso muda tudo. Porque deixa de ser uma simples palavra para se tornar num sistema, numa representação de algo grande que está fazendo parte do pensamento e da vida das pessoas. O relativismo pós-moderno, ele vai afirmar sobre qualquer coisa que você coloque diante das pessoas para ser confrontado, para ser julgado, para ser criticado, você vai ouvir das pessoas o que eu acho, o que eu penso, como eu me sinto, como eu enxergo as coisas, é assim, assim. É uma impregnação de eu. A coisa não é o que está aqui, como está aqui, é o que eu acho, é como eu leio, é como eu penso. E nesse caso, toda verdade passa a ser relativa, porque a verdade será a verdade que o sujeito entender como verdade. Você vai encontrar pessoas pela frente que vai te dizer assim: olha, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Eu respeito a sua verdade, você respeita a minha verdade, e aí a gente vai viver em paz, independentemente do que as pessoas digam. Há uma verdade, e uma verdade absoluta, que não tem nada de relativo. Essa verdade é a palavra de Deus. Essa verdade é Deus. Essa palavra é Jesus Cristo. E Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vocês sabem de uma coisa triste? A pós-modernidade já invadiu a igreja. E nós estamos hoje convivendo com muitas pessoas que estão muito mais voltadas a fazer valer a sua voz, o seu direito, aquilo que ela pensa, do que aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então, sim, esse comportamento estranho, confuso, já invadiu as igrejas. Nem todo mundo que está dentro da casa de Deus está voltado para a verdade da palavra de Deus e querendo ouvir o que Deus está dizendo. E aí a gente vai para o segundo ponto desse tópico 1. O que sobra nos nossos dias são doutores segundo as suas próprias concupiscências.
Aí a revista vai nos dizer, tomando por base o texto de 2 Timóteo 4, 3 e 4, que a gente tem testemunhado que essa profecia tem se cumprido nos nossos dias, porque nós vivemos um tempo onde teorias e fábulas, até mesmo impossíveis de serem provadas, vão ganhando status de verdade absoluta e são difundidas por esses pseudo ou falsos especialistas deste tempo, como se fosse algo sério, como se fosse algo confiável. Em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 4, 3 diz que virá um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina e abririam os seus ouvidos para amontoar para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências. Nós temos visto isso em larga escala nos gurus espirituais, naqueles especialistas em autoajuda, e nós temos visto isso de muitas formas em alguns influencers e celebridades que estão moldando o modo de ser e pensar das pessoas em nosso tempo. E tudo isso para confrontar a verdade da palavra de Deus e estabelecer uma nova moldura de sentido para a vida das pessoas fora da palavra de Deus, o que tem gerado, dessa forma muito intensa, algumas teorias e fábulas que são contadas em nosso dia como se fosse verdade absoluta, quando na verdade nem verdade é. E enquanto a verdade mesmo vai sendo desprezada, uma coisa bem que a gente pode ver, com bastante nitidez no nosso tempo, é que hoje uma pessoa não precisa ser para ela parecer que é. Não precisa ser para parecer que é. Ela só precisa aparecer. Uma vez aparecendo, estando visível, aí as coisas ganham ares de seriedade, as coisas ganham ares de verdade, quando por trás de toda esta aparência pode ser que se esconda o engano, pode ser que se esconda algumas coisas bem ruins. Então vejamos, os doutores, segundo as próprias concupiscências do nosso tempo, eles são especializados em falácias. O que são falácias? Falácia é a falsidade naquilo que se diz. Falácia é o raciocínio falso, é você raciocinar de um modo falso porque foi influenciado para pensar falsamente. E essa é a função dos doutores do nosso tempo. E entrou aqui, quando a gente falou de doutores segundo as suas próprias concupiscências, essa palavra concupiscência. Isso é importante de ser entendido e avaliado, porque essa palavra ela vem do grego eptimia e se traduz por desejo, mas não simplesmente desejo, desejo no sentido de concupiscência, ou seja, ela está relacionada à cobiça, ela está relacionada à ganância, ela está relacionada a desejo fora de controle por prazeres sensuais. Ela está muito ligada à imoralidade na área da sexualidade. Então, a preparação do mundo para o anticristo, cresce esse número de doutores especializados em todo tipo de concupiscência, falaciosos, vis. E a Igreja de Cristo precisa entender o propósito por trás de cada investida maligna e se precaver contra ela, trilhando por outro caminho, o caminho da palavra de Deus. Chegamos no 1.3 que fala um pouquinho da agenda do anticristo em curso. Bem, eu disse para vocês aqui que essa não é uma lição sobre o anticristo apocalíptico, o anticristo do final dos tempos. É uma lição sobre o anticristo no sentido
de tudo aquilo que se levanta contra Cristo. E na revista diz que há uma agenda em curso de forma global que faz com que as nações aceitem pautas até então inaceitáveis. Aborto, eutanásia, liberação de drogas, suicídio assistido, ideologia de gênero, tudo isso está sendo imposto através até de leis indevidas que são aprovadas sem restrições. E isso tudo nos leva a pensar que a gente está vivendo hoje num tempo muito diferente daquele que os nossos pais e os nossos avós viveram. Mesmo com tudo de ruim que aconteceram nas gerações passadas, que testemunharam guerras mundiais, recessões econômicas, turbulências políticas, tudo isso, o tempo tribuloso de escuridão pelo qual nós temos passado, carrega sim uma carga distintamente apocalíptica. A gente olha para esse tempo e pensa, nós estamos chegando no fim. Esse só pode ser o fim. Há uma agenda do anticristo em curso, ou seja, há uma agenda de tudo aquilo que se coloca contra Cristo em andamento. Existe hoje uma norma política e cultural global que está se desdobrando em todas as partes do mundo, vem sendo seguido à risca pelas maiores agências reguladoras do mundo, como a ONU, por exemplo, e implantado sem piedade e sem constrangimento em todos os países, uns mais e outros menos. A solução para todo ser humano está na palavra de Deus. A Bíblia fala que quem vive afastado de Cristo está morto, mas há uma esperança. Mesmo nesse mundo doido que nós estamos vivendo de tanta desesperança, o Evangelho é a boa notícia. E o Evangelho nos diz que Jesus Cristo quer derramar a sua própria vida nestes ambientes caóticos de morte. Nesses lugares onde predomina o pecado sem controle em larga escala, Jesus Cristo quer derramar a vida dele no lugar da morte. E isso é a melhor notícia que a humanidade poderia ter. Uma vez estando em Cristo, a pessoa vai poder ficar livre, até mesmo dela mesma. Vai poder nascer de novo, vai poder zerar a conta e construir uma nova história com Deus e para Deus. E aí, isso já nos liga diretamente ao tópico 2, que nos explica sobre a desconstrução do ser humano neste tempo chamado de pós-moderno. E a revista diz o seguinte, que o homem pós-moderno caminha dentro de um processo sistemático de desconstrução dos princípios e dos valores cristãos como nunca se viu. O homem do nosso tempo está sendo desconstruído. Mas como essa desconstrução está acontecendo? Aqui diz também que nunca, o mundo precisou tanto da igreja quanto nesse tempo. Mas olhando pelo estado atual da igreja, e eu digo isso de um modo bem genérico, bem global, a igreja nunca esteve tão fragilizada, tão inoperante, tão impotente, tão vulnerável às investidas do inimigo, expostas aos efeitos maléficos do secularismo, tão envolvida com o mundo, sendo muito mais influenciada por ele do que influenciadora. Em uma época tão conturbada quanto a nossa, encontrar uma igreja saudável, biblicamente orientada, doutrinariamente correta, ética e moralmente irrepreensível, é encontrar uma joia rara. Então, se você está numa igreja assim, com essa estrutura, você tem muito que agradecer a Deus, porque não é isso que tem sido visto por aí. E o primeiro ponto que é trabalhado quando se fala dessa construção do ser humano
é o da desconstrução da família. O comentarista inicia com uma constatação certeira: a família é o principal alvo do ataque do inimigo em nosso tempo. Realmente, já é de longas datas esta investida do inimigo contra a família, mas nunca ele teve tanta liberdade de ação como no nosso tempo. E nós podemos afirmar, sem medo de errar, a hipótese que já foi provada muitas e muitas vezes, que o eixo de tudo é a família. Que a família tem um caráter tão peculiar, tão singular, que as consequências dos desarranjos familiares vão ser percebidos, até mesmo em situações muito particulares. A desconstrução do ser humano começa com a desconstrução da família, e um dos problemas mais sérios que nós vivenciamos no nosso tempo é essa tentativa massiva, ostensiva contra a família. Isso sempre existiu, mas não como agora. O fato é que a família natural projetada por Deus, que desde sempre vem sendo desestruturada, e muitas tentativas de reestruturação foram empreendidas ao longo da história, isso tudo nos deixa uma única certeza. O Salmo 27:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, a construção familiar em Deus não permite que a desconstrução familiar como projeto desse tempo atinja o núcleo da família natural projetada por Deus. O segundo ponto dessa desconstrução do ser humano diz a respeito da destruição emocional e psicológica que o humano do nosso tempo vem enfrentando nas sociedades onde está estabelecido. E a revista escreveu para gente que, com o afastamento de Deus e dos seus princípios, conforme observados em sua palavra, cresce na sociedade assustadoramente os problemas psicológicos. Quando a grande tribulação começar, o anticristo encontrará um mundo fragilizado e com medo, e isso é um quadro perfeito para um dominador totalitário. Para enfrentar e para vencer as vicissitudes da vida, as adversidades que nos sobrevêm, nós precisamos de uma alma sã, uma alma curada. Para nós termos uma alma sã, nós dependemos da presença divina no nosso ser. Ninguém terá uma alma sã se Deus não ocupar o trono do seu coração. Se Deus não for aquele que preenche esse seu santuário particular, que é o seu coração e a sua vida. É o Espírito Santo morando em nós que nos manterá em equilíbrio, serenidade, paz, saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. Um mundo sem Deus é um mundo doente. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa doente. Uma coisa que tem provocado uma destruição emocional e psicológica muito grande nesse momento histórico em que vivemos é a perda da identidade. Quando uma pessoa perde a sua identidade, ela se perde por completo. O que o ser humano possui de mais precioso é a sua identidade, mas essa encontra-se ameaçada. Como cristãos, precisamos estar com os nossos pensamentos aliados aos pensamentos de Deus, tendo a mente de Cristo, manifestando um comportamento próprio de um servo ou de uma serva do Senhor. Quando o Espírito Santo toca as mentes e os corações, as consciências deixam de ser manipuladas. As nossas emoções e o nosso entendimento seguem por uma direção certa, onde encontra paz com Deus.
O mundo vai continuar fazendo o seu trabalho de destruição, de desconstrução do ser humano. Mas nós vamos estar precavidos e seguros e bem firmados sobre a rocha dos séculos, sabendo quem nós somos, qual é a nossa missão nessa terra, porque fomos criados e que estamos aqui para a glória de Deus. E por fim, esse tópico 2 fala da necessidade urgente da palavra de Deus, e a revista vai dizer que o papel da igreja e da família nesse momento crítico é fundamental, já que a família é a última resistência a tudo que se vê, como também a igreja de Deus. E aí a gente pensa, né, como igreja e família podem se unir na luta contra essa degeneração e desconstrução do ser humano. Primeiro, é preciso ensinar e pregar a palavra de Deus. Insistir em ler, insistir em meditar na palavra de Deus. Nós só somos influenciados por aquilo que nós conhecemos. Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus nunca vai ser influenciada por ela. E quem não conhece a palavra de Deus vai se deixar a ser influenciado por qualquer outra coisa fora dela. Então é preciso separar um dia, um tempo todos os dias, sem distração, para ler e meditar na palavra. Aos pais cabe ensinar os filhos a palavra de Deus. Nós precisamos participar ativamente de todos aqueles trabalhos na igreja onde a palavra de Deus está sendo ensinada em verdade, com sinceridade. E a escola bíblica dominical, nesse contexto, ela é um ambiente muito importante, onde eu e você precisamos participar ativamente para aprender e ter conhecimento da palavra de Deus. Precisamos valorizar o ensino bíblico e lembrar que uma vida vitoriosa em Deus passa pela instrução. Se Jesus dedicou grande parte do seu ministério terreno ao ensino, nós deveríamos seguir o seu exemplo e fazer o mesmo. É o conhecimento amplo e aprofundado da palavra de Deus que vai suprir as nossas necessidades mais urgentes, principalmente nesse tempo do fim. A palavra de Deus, inclusive, nos fala que houve um princípio, haverá um fim de todas as coisas e que tudo está acontecendo de acordo com os propósitos excelentes de Deus. Em Isaías 46, 9 e 10, a palavra profética diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade ele vem falando das coisas que ainda não sucederam. E ele ainda diz de forma enfática: o meu conselho será firme e eu farei toda a minha vontade. Então nós chegamos no terceiro e último tópico da nossa lição, que é um chamado para não nos conformarmos com esse estado de coisa. Tem muita coisa ruim, confusa, esquisita acontecendo nesse mundo, mas não comigo, não com você. Não vos conformeis com este mundo. A referência aqui é em Romanos 12, 1 e 2, que você precisa ler e meditar com cuidado. O que a gente vai ver aqui, como diz o comentarista, que a mensagem de Paulo aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo, ela é atualíssima. Olha o que o comentarista escreveu. É como se a tinta ainda parecesse fresca diante da forma tremenda e atual como Deus fala com a sua noiva em sua mensagem de conteúdo. Assim é toda a palavra de Deus. Bem, esse item ele está sendo posto para a gente aqui de uma forma bem genérica, né? Chamando a nossa atenção para o fato de que se a gente não quiser fazer parte da agenda do anticristo e nos entregarmos a este mundo que está
sendo preparado para uma destruição e que é iminente, nós deveremos pensar em que medida, nós que fomos salvos para ser sal e luz, para sermos mensageiros das boas novas de salvação, em que medida nós devemos nos comportar diante das grandes transformações recentes e assumir a nossa posição ao lado do Senhor. E o 3.1 vai dizer: você precisa começar com isso. Não aceite a forma do mundo. E a revista diz que a ideia de conformar, em Romanos 12:2, vai além da mera aceitação ou conformação com os padrões deturpados deste mundo. Aqui, Deus está literalmente dizendo: não aceite a forma do mundo, não fique igual ao mundo, não se comporte como o mundo. Vemos, portanto, que um dos maiores riscos que nós corremos neste momento presente é o de estarmos dentro da igreja, mas pensarmos e agirmos conforme os padrões deste mundo. A não conformação com o mundo é muito mais do que uma advertência. É um chamado à santidade, é um chamado para ser diferente e para mostrar essa diferença em todas as áreas da sua vida. A não conformidade com o mundo revela esse entendimento do processo de regeneração espiritual pelo qual a pessoa passou e agora ela não se satisfaz mais em atender aos apelos do mundo, mas foge deles. Para quê? Para poder agradar a Deus. Então, nós devemos ter muita clareza quanto a este assunto, porque cada vez mais, como diz o comentarista, nós corremos o risco de estarmos dentro da igreja, mas pensarmos e agirmos segundo os padrões deste mundo. Cada vez mais nós encontramos diante de nós crentes secularizados. Crentes, por exemplo, que até leem a Bíblia, mas eles dão muito mais atenção às outras coisas, a outras leituras, a outras visões, tanto que nem sobra tempo para poder ler com entendimento esta palavra ao ponto de ser influenciado por ela. E com isso vem o comportamento, né? Isso não é somente sério, isso é um risco real que a Igreja de Cristo está correndo neste final dos tempos. E então ele nos chama no 3.2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E nós vamos ler o seguinte na nossa revista: nós aprendemos na Bíblia que somos transformados pelo Espírito Santo para vivermos uma nova vida em Cristo. E em Romanos 12:2 nós somos exortados pelo Espírito Santo sobre a transformação pela renovação da mente. Crente em Cristo tem que ter mente de Cristo. Tem que viver a vida de Cristo, tem que ter comportamento de Cristo, tem que exalar o bom perfume de Cristo, tem que se parecer com Cristo, tem que ser discípulo de Cristo. Macintosh escreveu que não existe nada verdadeiro, nada sólido, nada que satisfaça a alma senão Cristo. Sem Ele, tudo é vaidade e aflição de espírito. É só nele que encontramos alegria verdadeira, alegria eterna. E é por isso que só quando nós começamos a viver com Ele, a viver dele, a viver com Ele e para Ele, é que nós começamos verdadeiramente a viver. Repetindo esse finalzinho, é só quando nós começamos a viver nele, dele, com Ele e para Ele, é que começamos verdadeiramente a viver. Nós vamos encontrar aqui na nossa lição, nos explicando que a palavra grega para transformação é a palavra metamorfo, que significa metamorfose na nossa língua portuguesa. E no Novo Testamento essa palavra é usada
para descrever uma renovação dentro da nossa mente, através do qual o nosso espírito interior é mudado para que a gente assuma essa semelhança com Cristo. Agora tem uma outra palavra grega muito importante, muito usada, quando se trata de Romanos 12:2. Quando você fala de transformação, essa palavra transformação, essa palavra metamorfo, ela está unida diretamente a uma outra palavra que se chama metanoia. É uma palavra que é traduzida por arrependimento. Não existe transformação real sem arrependimento. Primeiro vem o arrependimento, a metanoia, para depois vir a transformação ou a metamorfose. Essa palavra metanoia, utilizada para arrependimento, significa fundamentalmente mudança de mente. Espiritualmente, é aquela capacidade espiritual de perceber coisas espirituais, de reconhecer o que é certo e o que é errado e fazer a opção pelo que é certo. E então chegamos no último ponto da nossa lição de hoje, 3.3, a obediência a Cristo. Ela então vai refletir em todas as áreas da vida. Aquele que foi transformado, regenerado e que teve a imagem de Cristo lapidada, refeita na sua própria existência, ele aprende que ele precisa obedecer, seguir pela vida pelo caminho da obediência. E a revista diz pra gente o seguinte: nós corremos o risco de ser uma geração que fala de poder sem poder, que fala de milagres e curas como se fosse algo do passado, e conhecermos conceitos sobre avivamento, mas não vivenciá-los, caso não vivamos um autêntico renovo em nosso entendimento. Nós não precisamos ser teóricos na fé, nós precisamos ser praticantes. A advertência aqui é o perigo de ser levado por falsas filosofias. E só existe um meio de nós não sermos prisioneiros das falácias deste tempo, das ideias e dos pensamentos dos outros, naquilo que é contra Cristo, naquilo que é contra a sua palavra. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, verso 15, diz: destruindo todo conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ser cativo de Cristo, a ponto de obedecê-lo em tudo, é a melhor coisa que pode acontecer com a nossa vida. Paulo vai dizer em Efésios 3:4, quando vocês lerem isso, vocês irão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Ele diz em Efésios 3, eu me ponho de joelhos diante de Deus, o Deus do céu e Deus da terra, do qual toda a família leva o nome. Ele se colocou de joelho diante de Deus. E porque ele se colocou de joelhos diante de Deus, em obediência irrestrita a Cristo, ele não teve que se colocar de joelhos diante de nada mais e de ninguém. E assim, de joelhos diante de Cristo e da sua palavra, ele ficou e perseverou até o fim. Nas suas atitudes, Paulo demonstrou para a gente algo de fundamental importância. Ele diz, eu entendi e agora eu vou construir a minha vida a partir desse entendimento. Eu entendi e agora eu vou construir a minha vida a partir desse entendimento. E nós? Será que nós entendemos alguma coisa? Paulo diz, eu entendi. E eu agora vou construir a minha vida com base nesse entendimento. Você que foi salvo, lavado, remido pelo Senhor, trazido para a comunhão da Trindade.
Você que foi liberto do pecado, dos vícios, da maldição, da condenação, da morte, que recebeu uma nova vida, uma nova esperança e uma recompensa celeste como herança, você também entendeu que você não pode se conformar com esse mundo e precisa construir a sua própria vida com Deus, sendo obediente a Ele em tudo? Então nós chegamos na conclusão dessa lição que diz que, diante dos grandes desafios deste tempo que vivemos, devemos nos manter firmes na palavra de Deus, pois é nela, em conjunto com a ação do Espírito Santo, que encontramos e mantemos nossa identidade e nossas características. Bem, pensar nos desafios deste tempo que vivemos para entender a preparação do mundo para o advento do anticristo nos ajuda a entender como que os desafios da pós-modernidade pode corresponder a estes tempos trabalhosos descritos nas Escrituras. O que sabemos é que este presente sistema mundano está muito envolvido, totalmente inserido nos ideais malignos de Satanás, fazendo prevalecer no nosso tempo uma tendência sutil, ardilosa e crescente, anticristo, antideus, antibíblia, antifamília, antivalores judaicos cristãos, ante tudo aquilo que é mais sagrado. Isso tem feito com que a humanidade, tendo mudado o rumo da sua história, caminhe agora para um caos final e definitivo. Por isso, nosso encontro com a palavra de Deus, ele é tão importante, ele é tão necessário, ele é tão decisivo nesse tempo do fim. Então eu queria convidar você a orar comigo nesse momento. Essa é uma lição muito mais profunda. Ela está muito além daquilo que foi exposto aqui. Nós nem arranhamos a casca. Isso é só para nos fazer pensar. Se nós estamos nesse tempo do fim, vestidos como a noiva de Cristo, como aquela que está na esperança do Messias prometido, como aquela que está na esperança de entrar para as bodas do Cordeiro. Vamos olhar para as nossas vestimentas e vamos pensar se elas estão adequadas para o céu ou se, como muitos têm dito, o que nós temos nos dias de hoje é uma noiva vestida de trapos. Vamos meditar nisso, igreja, e vamos orar comigo agradecendo por esse dia e por esse encontro. Pai querido, Pai eterno, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome acima de todo nome. Que venha o teu reino, que a gente entenda a mensagem do teu reino, que a gente seja verdadeiros cidadãos do teu reino e que a gente esteja debaixo do teu governo, do teu domínio, para que a tua santíssima vontade seja feita em todas as áreas da nossa existência. Que não nos falte o pão, que não nos falte a provisão, que não nos falte a segurança, que não nos falte a ajuda divina, mas nós confessamos ao Senhor que muitas são as nossas dívidas. Nós temos pecado, e pecado feio, de muitas formas. Mas em nome de Jesus Cristo, nós pedimos perdão de todos os nossos pecados por palavras, obras e pensamentos e rogamos ao Senhor que nos ajude a estar prontos para encontrar com o Senhor nos ares, ainda que estejamos vivendo em um mundo que está sendo preparado para o anticristo e pelos anticristos deste nosso tempo. Assim oramos e entregamos tudo nas tuas santíssimas mãos, pedindo teu socorro e contando com a tua ajuda para fazermos a coisa certa e que te agrada, em nome de Jesus. Amém?
Que todos vocês tenham um domingo muito abençoado para a honra e glória do nosso Deus. Amém.